Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é um projeto no qual a gente analisa os principais ativos do mundo, os ativos mais líquidos, e executa na nossa plataforma de trading, que é aqui a XStation, a estratégia do Sniper Kamikaze, tá? A gente começa sempre falando algumas coisas macro, algumas coisas que estão movimentando, como é que foi o mercado, e o projeto a gente vai meio que sentindo o pulso do mercado ao longo da semana. Tá sendo bem legal a gente ir sentindo as tendências. Para quem está acompanhando, fica muito claro para onde que o mercado está indo, tá? Assuntos aí que dominaram começou no final de semana e hoje foi forte. Primeiro, nós tivemos uma liquidação de um fundo, quebrou um fundo de investimentos grande, tá? Levou junto aí que tomou uma porradinha até o Credit Suisse, o banco famoso. Ele também tinha como contraparte algumas coisas o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, mas esses dois bancos são mais espertinhos aí na parte de trading, já tinha meio que saído fora. Ele tomou uma chamada de margem, a gente que opera com Forex alavancado, né, sabe bem como é que é essa questão. Se você começa as suas posições irem contra você, a corretora vai te chamar sua margem antes de chegar no zero, né? E aconteceu isso com o fundo e puxou algumas ações e o mercado no final de semana estava meio com medo de que... Isso na verdade foi sexta-feira, no final do dia, esses grandes bancos já começaram a fazer uns que eles chamaram de block trade, vender em blocos as posições desse fundo, tá? Aí foi para o final de semana, lembrando aqui, deixa eu abrir aqui a Bolsa dos Estados Unidos. Na sexta-feira a gente teve mais uma máxima histórica lá nos Estados Unidos, né? Aqui, que é essa velhinha aqui, tá? Mas no final do dia, no aftermarket rolou isso, tá? Mas aí no final de semana já ficou claro que era isso e tal. Hoje o mercado ainda assim abriu um pouco nervoso, negociou numa quedinha ou numa boa parte do tempo, né, que ó, aqui a abertura chegou a cair aí da máxima lá, chegou a cair tipo um 0,9, chegou a cair quase 1%, tá? Mas ao longo do dia foi se recuperando e fechou lá perto das máximas novamente, tá? Esse foi um tema. O outro tema foi a questão do barco, né, o navio gigantesco lá que estava agarrado lá no canal de Suez. Conseguiram soltar ele já foi embora, já está liberando, indo devagarinho, mas está indo, andando pelo canal afora, né, liberando o trânsito lá, né. Então, isso que estava um pouco preocupante aí, que estava dando prejuízos trilionários, né, de dólares, para que pode contaminar tudo, né, o petróleo fica mais caro, enfim. Mas isso aí já foi, né? Um ano bem esquisito aí. Então esses eram os assuntos principais aí que movimentaram. Agora vamos para as nossas análises. O último vídeo foi sexta, então também não precisa de ficar entrando muito em detalhe, né? Só passando rapidamente aqui. Eu vou mostrar mais as posições lá na nossa plataforma, porque na sexta nós não consegui mostrar porque estava em manutenção, né? A plataforma, mas... Hoje eu vou mostrar, tá? Na nossa política de transparência aí em primeiro lugar. Bom, então o índice dólar, a gente vê hoje aí, ó, dia 29 de março, segunda-feira, subiu um pouquinho, mais ou menos 0,20, tá? Nesse cenário aí, um pouco de aversão a risco, as bolsas até se recuperaram um pouco no final do dia, mas as moedas todas praticamente caíram frente ao dólar, e um pouco nesse cenário. Segunda é sempre um pouco mais devagar, de um modo geral. Essa semana vai ser mais curta, porque tem feriado na sexta-feira nos Estados Unidos, então até o non-farm payroll, ou só payroll, né, que o povo fala aqui no Brasil, sai na quinta, fim de trimestre, fim de mês, então hoje começa mais devagar, mas essa semana promete ser um pouco movimentada aí, né, rebalanceamentos de portfólios, esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos lá. Euro caiu mais um pouquinho hoje, é essa velhinha aqui, né? Nós temos uma posição, se não me engano, é a maior posição que nós temos em relação a tamanho absoluto no nosso portfólio nesse momento, que é aqui no euro, ó. Estamos vendido, entramos vendido aqui, tá?
com 0,6 microlotes, como eu já falei. A posição está indo bem no nosso favor. Hoje caiu mais um pouco. No semanal ainda a gente vê que tem um espacinho para cair, mas ele chegou numa zona bem congestionada, digamos assim, tá? E tem espaço para cair. A gente poderia pensar em fazer uma redução parcial aí da nossa posição, porque olha só, é um suporte importante que o euro chegou, tá? Podia pensar não, vamos fazer, tá? Olha aqui, ó, esse Archegos, ó, saiu notícia aqui, ó. Archegos Banking reportedly discussed cooperation to avert selling frenzy. Tá vendo? Ó, esse Archegos é o fundo que eu falei que quebrou. Os bancos da Archegos, foi reportado que eles discutiram a cooperação para evitar o selling frenzy, né? Essa venda gigantesca que teve, no qual eles encontraram para poder desfazer essa posição alavancada aos poucos, tá? Então, notícia aí, ligada ao que eu acabei de falar. Isso que é legal dessa plataforma, sai notícias, você tem análise de mercado, tem muita coisa, eu já mostrei aqui de parte de sentimento, né? Várias coisas bem legais aí nessa plataforma aqui, calendário, tudo na plataforma de trade, é uma plataforma bem completa, tá? O que eu estava falando é que nós vamos sim fazer um fecho parcial de 0,2, tá? Nós vamos fechar 2 microlotes aqui nessa posição do euro, já andou bastante a nosso favor, a gente vê que já foi mais de 2 para 1, ó, nosso risco recompensa aqui, ó, era 52 dólares, ele já está lá no 92, já foi quase 2 para 1, né? Vou fechar 0,2, tá? E vamos manter aberto aí 0,04, ok? Com isso a gente diminui aí nosso risco nessa posição e deixa espaço para ela correr aí, porque ele tocou bem na borda inferior, ele pode voltar aqui na média de 20, ainda tem no semanal, como eu falei, tem muito espaço para cair? Tem, mas ele está num nível muito importante, então eu acho legal a gente embolsar uma parte aí, tá? Seguindo, dólar e ien nós estamos fora, eu falei como é que o preço andou, a gente olhando no retrospecto poderia ter tido uma entrada aqui, mas ele não chegou tão perto da média, né? Tá esticado no diário, tá esticado no semanal, então isso aí é só esperar, não tem muito o que fazer no dólar e ien não. Que nem eu falei, eu tô com a sensação de que ele vai andar mais, tá? Mas a nossa estratégia não permite a gente perseguir o preço, já falei disso. Euro e ien. No semanal eu falei uma velhinha de indecisão, pensei em entrar e tal, mas no diário, que é nosso gráfico para tomada de decisão de verdade, né? Até que tá num sinal de entrada interessante. Ele tocou aqui em cima, caiu aqui, chegou perto do meio, mas também não teve tanta força. Ó, e hoje ele caiu, o euro caiu um pouquinho, mas não foi abaixo da média de 20, tá? Essa aqui pode ser uma entrada pra gente, tá? Eu vou abrir uma posição aqui no Eurien. A gente tem um stop claro aqui, ó. Vamos ver aqui no 128,13, tá? Nova ordem, execução instantânea, stop loss, sell, stop no 128,13, tá? 128,13, não é isso? 128. Pensão, 128 redondo também, dá na mesma quase, né? 128,1 aí. O volume de 0,02 é um risco muito baixo da conta. É buy, por isso que tá dando errado ali. Agora sim. 128,1. Agora sim. Lá, 0,05. 0, volume 0,6, a gente vai arriscar 2,3% da conta. Também não está limpíssimo assim, essa entrada ele ainda está um pouco esticado no semanal, mas eu acho que pode ser um ponto de entrada interessante aqui, tá? Não vamos chegar naquele limite do risco dos 5% da conta, porque não está uma trade totalmente limpa, mas está uma trade interessante aqui pra gente, tá? Então é isso, abrir uma posição no euro e ien.
Dólar australiano hoje também oscilou, ficou quase o dia inteiro no negativo, depois ele subiu um pouquinho e fechou quase no 0 a 0 aí. Já abriu o dia aqui do dia 30, né? Lá, que se a gente for olhar no gráfico aqui, já é 30 já na Ásia, subindo um pouquinho. Nós temos posição aberta no dólar australiano também. Tomamos um stop na semana passada, mas a gente continua aqui com 5 microlotes do dólar australiano aberto, tá? Não é uma posição tão grande, 5 microlotes, apesar de, se a gente olhar em relação ao microlote, mas não é, é melhor a gente olhar pela margem aqui. Tá uma posição metade, mais ou menos, um pouco mais da metade do que a gente acabou de abrir no Eurien, tá? Andou a nosso favor aí, mas ainda estamos no negativo, ó, nossa entrada foi aqui, tá? Ele chegou bem perto do nosso stop e não pegou o stop parcial, né, de minha posição, mas não dela toda. E tá até interessante, né? Esse nível de suporte é bem forte aqui. Vamos deixar rolar, tá? Não é uma posição que a gente entraria comprado agora. No semanal também tá bem legal. Ele respeitou a média de 20, não conseguiu ir para baixo. Então pode ser que o dólar australiano, a gente vendo no mundo aí uma volta ao apetite a risco, ele ande, tá? Próximo ativo, petróleo. Petróleo eu mostrei como que a semana passada foi uma semana de ioiô. Olha só, a semana passada dele quase não andou. Mas teve esse monte de sobe e desce aqui no diário. Hoje a Arábia Saudita falou que está disposta a manter o corte de produção abril e maio também, já que a demanda pelo petróleo ainda não se recompôs e tal. Então isso é positivo para o petróleo. Mas para a gente aqui nós vamos manter fora ainda. Ele não está mais tão esticado no semanal, já está até dando um price action interessante aí, de uma possível compra aí, mas no diário não está limpo para a gente, é a mesma coisa, ele veio, tocou aqui embaixo, a gente tem que esperar ele tocar lá em cima e voltar aqui para poder ter uma entrada mais limpa, tá? O Eurien ele não chegou no diário aí lá embaixo na borda inferior igual o petróleo fresco, por isso que a gente está entrando, é como se ele tivesse vindo no meio do gráfico, né? Brincado aqui com a média de 20 e como se ele tivesse feito um falso rompimento aqui, se a gente fosse olhar, né, nesse nível aqui. Próximo ativo, ouro. Ouro nós temos posição aberta, na quinta passada nós aumentamos nossa posição, nós temos 2 posições abertas no ouro aqui, tá? E tá indo ao nosso favor aí, né? Nossos stops estão lá em cima, vamos deixar, tá? Nossos stops, e foi um movimento bem interessante aí hoje. Vamos ver se ele continua andando. Nesse momento nós estamos com um lucrinho aí de 35 dólares, né? Uma posição foi aberta depois. Vamos deixar andar, tá? Ainda muito perto das nossas entradas, né? Tem que andar aí bastante para a gente poder pensar em fechar essa operação. Mas é que negócio, eu fico preocupado porque no mensal ali, eu mostrei que uma velhinha ali de indecisão, tem um nível, uma média de 20 aí no mensal forte, mas enquanto no diário ele está caindo, está positivo para nós, certo? Bitcoin que a gente só passa para dar aquela olhadinha, está num price action interessante também, ó, parecido com o que a gente viu no Eurien, ele veio aqui, desceu um pouco para baixo da média de 20, reganhou a média de 20, hoje subiu aí 3,4%. Se ele conseguir nessa estica, retorna, ele pode estar prestes a dar mais uma estilingada aí, né? Mas enfim. Bolsa Americana nós temos posição também, nós conseguimos entrar, depois que ele fez essa vela, eu falei, ó, essa vela aí não dá para ignorar, né? Entramos, pegamos esse belo movimento de 1,45, hoje ele tentou devolver, mas no final do dia apareceu o comprador aí, e já virou aí para o dia 30, já querendo subir mais um pouquinho, né? Essa posição aí nós estamos com um lucro já de 60 dólares nela, aqui US Cash, tá aqui a nossa entrada, conforme eu mostrei, tá lá o nosso stop, essa aí nós estamos arriscando 77 dólares, ó, 77 dividido por 2.600, mais ou menos uns 3% da conta, vamos deixar rolar, né? Nós queremos buscar aí pelo menos uns 150 dólares, né, nela aí, pelo menos um 2 para 1 em relação ao nosso risco, tá?
Próximo ativo, Bolsa Alemã. Foi parecido também, hoje ao longo do dia operou muito na baixa, no final apareceram compradores, ó, só para a gente ver de uma hora. Começou o dia meio caindo e olha essa aqui, ó, primeira vela do dia 29, queda, tá? Aí ficou quase o dia inteiro de lado, no final apareceram compradores aí. Estamos fora, também já está longe da média de 20, não tem entrada para nós, é só olhar. Próximo ativo, Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira também ficou, subiu 0,56 hoje, ainda sem muita força, né? Mas foi interessante o movimento também. Não chegou a cair tanto igual a Bolsa dos Estados Unidos, então aí depois que os Estados Unidos começou a aparecer comprador aqui, também ficou mais interessante. E tá aí, para o Sniper ainda não tem operação, né? Teria que ser venda, mas também não tem operação de venda aqui. Nós vamos ficar de fora por um bom tempo em Bolsa Brasileira aqui no Sniper, mas está fazendo fundos ascendentes, né? O que é interessante aí, talvez a gente vê numa recuperação. No semanal, eu falei semana passada como que também ele conseguiu respeitar a média de 20, ficar acima. A trendline aqui a média de 20 continua apontando para cima no semanal, né? Então tá meio misto o Bovespa, digamos assim, entre o semanal e o diário, né? Mas eu tô com um viés relativamente positivo para o Bovespa e para o médio e longo prazo, tá? Mas não o suficiente para a gente pensar em entrar. Por fim, dólar. Dólar foi o dia quase todo, ele operou lá próximo de 0,5% de alta. No final do dia ele deu uma quedinha, entregou um pouco aí da alta, tá? Mas ainda fechou em alta. Nós chegamos lá perto do patamar de 5,78, que é bem elevado, né? Que é uma resistência aqui, ó, exatamente onde é que o preço segurou no passado, lá em outubro de 2020, né? Foi resistência, hoje segurou e vamos ver. Tá muito volátil o câmbio, já falei algumas vezes. Eu ainda acho que o dólar tá caro, né? Assim, o real se desvalorizou muito, é a moeda emergente que mais sofreu aí no ano passado, esse ano também, perdendo muita força, muito poder de compra, né, frente ao dólar. Mas também tem uma preocupação fiscal, uma coisa que eu não comentei semana passada, passou o orçamento, mas o pessoal conseguiu dar umas puxadinhas para poder diminuir o gasto do governo e aumentar a verba dos deputados, como que eles podem gastar as verbas direcionadas para suas bases, né? Já estão pensando em eleição, como sempre, na verdade. O mercado não gostou muito, preocupação com gastos do governo, preocupação com o teto, enfim, toda essa questão aí que a gente já sabe, né? E a porta disso geralmente é na moeda, né? O juro aqui ainda esticado, eu gosto de acompanhar, eu tenho uma lista aqui só de juros, todos os DI futuros, ó. Hoje a curva abriu mais, se a gente for olhar aqui o DI de 10 anos, batendo lá 9,23, tá? Ou seja, uma expectativa que daqui a 10 anos o acumulado da Selic vai estar acima de 9, então hoje está 2,75, significa que o mercado já está precificando uma Selic acima de 2 dígitos, novamente ao longo desse período aí, podemos falar lá para, sei lá para 27 já teria passado dos 10%, né? Então está nessa loucura aí do Brasil de uma preocupação com a inflação de novo e com uma alta de Selic aí. Vamos ver, né? Vai sair essa semana aí IGPM, que vai ser importantíssima. IGP, eu acho, na verdade, né? Para a gente ver como é que está a aceleração da inflação no Brasil. Certo? Por hoje é isso, não vamos alongar muito não, mas nossa posição, nosso trading tá legal aí, estamos com 2.742 na conta, acho que talvez seja o ponto mais alto que a conta já chegou, acho que ela já chegou um pouco mais alto que isso, mas foi bom esse movimento aí, especialmente na Bolsa Americana e no ouro nos últimos dias, o euro também foi positivo, né? O dólar australiano se recuperou, enfim, tudo indo legalzinho aí, e é isso aí, vamos sentir no pulso do mercado, acompanha a gente para vocês sentindo e vendo nossas análises. Obrigado por estar assistindo mais esse vídeo, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.